Vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 4. E eu quero pegar uma das histórias mais impactantes, os encontros mais impactantes de Jesus com a samaritana. Tem muitas histórias, né? Tem muitos encontros de Jesus na Bíblia. Mas eu quero colocar, antes de nós lermos, um pano de fundo. Que quando Jesus Cristo vem para a terra, Ele vem e Ele traz uma cultura. A cultura do reino dos céus. Quando Ele traz essa cultura acaba se chocando com a cultura terrena. Porque os judeus esperavam o Messias. Aliás, só os judeus esperavam o Messias. Eles estudavam a palavra, eles conheciam as Escrituras, porém, eles não tinham ainda a vida nas Escrituras. E quando Jesus Cristo vem, eles mesmos não recebem Jesus. Eles mesmos estranham Jesus. E os gentios, o que falar deles então? Aqueles que não eram judeus, com certeza não esperavam Jesus. Nem imaginavam que Ele existia, por assim dizer. Mas Jesus Cristo vem. Natal marca isso. Eu sei que não importa muito a data, não estamos para estudar sobre isso, que dia que realmente Ele nasceu. O mais importante é que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Ele mandou Jesus? Porque Ele nos amou. Amém? Ele nos amou. E Ele amou a humanidade enviando Jesus. Jesus se encontra então com a samaritana, e naquele tempo nós podemos perceber a cultura que os homens tinham, que aquelas pessoas tinham. E isso fala muito de como Jesus quebra essa cultura. E como nós hoje também somos usados para isso. Amém? Vamos lá. João, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 4 em diante. Então, João, capítulo 4, do 4 em diante até o 43. E diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Naquele momento chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser esse o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos lhe rogaram: mestre, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis ainda: há 4 meses para a colheita? Eu vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a colheita. O que colhe recebe desde já o seu salário. Desde já ceifa o fruto para a vida eterna. E assim se regozijam tanto o semeador como o que colhe. Pois é verdadeiro ditado: um é um semeador e outro é o que colhe. Eu vos enviei a colher onde não plantastes. Outros trabalharam e vós usufruístes do seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhes que permanecesse com eles, e ali ficou 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos ouvimos falar, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pois 2 dias partiu depois para a Galileia. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos pedir para o Espírito Santo falar conosco nessa noite, tocar a nossa vida, eu creio, com a verdade, com a palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa noite, pedimos a Tua graça e a Tua unção sobre a nossa vida, para que a Tua palavra nos transforme, para que possamos corresponder com a Tua verdade, possamos ser curados nessa noite, possamos compreender a Tua cultura, o Teu reino, que possamos, ó Pai, termos as Tuas verdades fincadas em nosso coração, que possamos, ó Pai, deixar a mentira ou o engano, ou aquilo, Senhor Deus, que foi plantado em nossa vida, que não corresponde com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua palavra. Que seja assim, Senhor, nessa noite. Sela esse lugar com os Teus anjos, e que possamos, ó Pai, receber de Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, esse é um texto fantástico. Jesus se encontra com a samaritana, e ela com certeza não tinha uma vida muito no padrão do que as pessoas esperavam. Com certeza ela estava lá sozinha, num horário bem difícil, que era quase meio-dia, e Jesus estava lá. Eu fico pensando, qualquer pessoa que fosse representar Jesus, talvez nenhuma delas conseguiria escolher ela. Ele escolheu a samaritana para deixar muito claro que Deus ama a todos. E quando ele vai e se encontra com a samaritana, ele leva para ela a verdade. Ele leva para ela o Messias. Ele fala para ela: eu sou o Messias. É interessante isso, porque em muitas outras circunstâncias você percebe Jesus falando para as pessoas: olha, não espalha, não fala que fui eu. Mas para ela, ele diz diretamente: eu o sou. Eu sou o Messias. Quando ela fala: olha, vai vir o Messias, ele vai explicar tudo, ele fala: eu sou aquele que fala contigo. Ou seja, Jesus se encontra com a samaritana, independente de tudo que ela é e de tudo que ela faz. Ele traz o reino dos céus para ela. E é interessante que a cultura daquela época mostra muito a crise que ela tinha com ela mesma. Vamos pegar aqui os versículos. Inicialmente eu quero falar sobre a necessidade dela, de ela conseguir argumentar com Jesus. Ela fala aqui,
Primeiro, quando Jesus fala, dá-me de beber. Jesus pede para ela dar de beber a ele. E quando isso acontece, ela já devolve na hora. Mas você não pode nem falar comigo. Você não pode, sendo judeu, querer falar comigo. No versículo 9, disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque eles não se falavam. Aí Jesus fala o seguinte, 10, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Até aí, ela não entendeu, porque ela começa a pedir para Jesus, Jesus, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui. Com certeza, quando ela fala isso, ela está apontando para uma coisa natural. Ela não estava entendendo que era a água viva do Espírito, ela nem compreendia isso. E ela devolve, no versículo 12, és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, quero que você tente compreender o contexto, o ambiente que eles estavam conversando. Ela era uma samaritana. Imagino que os samaritanos eram um povo desprezado pelos judeus. Você percebe quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele até usa um samaritano, quando ele fala que um homem foi pego, deixado lá roubado, deixado como morto, aí passa um sacerdote, passa um levita, mas quem faz algo por aquele próximo é o samaritano, nós chamamos a parábola do bom samaritano. Ou seja, samaritanos e judeus eram realmente bem inimigos, não sei se a gente consegue ter essa contextualização nos dias de hoje, mas eles não se falavam, eram realmente uma cultura contra a outra cultura. E quando Jesus chega, ele fala com a samaritana, e ele se revela a ela, e ele mostra que ela precisava da água que ele tinha, e até ela entender isso, ela conseguiu conversar com Jesus no modo natural, achando que tudo era natural, até que chegou um momento que Jesus teve uma palavra de conhecimento, quando ele diz, vai e chama o teu marido, e ela de verdade fala, eu não tenho marido, sendo que ela estava com um homem, e Jesus fala isso, olha, teve já 5 maridos, o que você está com ele agora não é seu marido. Ela foi verdadeira, e Jesus sabia do que estava acontecendo, e disse isso para ela. A partir desse ponto ela descobre que ele é profeta. O contexto mostra que a pessoa, que a samaritana, ela tinha alguns complexos, e talvez isso seja cultural, da nossa época também. Em João capítulo 9, no verso 2, lê lá comigo, segura no 4, vai no 9, a gente só vai ler o verso 2 e a gente vai voltar para o 4. João no capítulo 9, no verso 2, diz assim, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, mestre, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eles viram um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram, quem é que pecou? De quem é a culpa? E quando eles perguntam isso, Jesus fala, nenhum nem outro. Isso é para a glória de Deus. Mas é interessante que a cultura deles era essa. De quem era a culpa? Porque ele estava cego. E para eles a culpa tinha que ser ou daquela pessoa que era cego, ou dos pais dessa pessoa. Imagina que essa cultura é a cultura também da samaritana. Ela se sentiria culpada, por isso estava lá sozinha. E quando Jesus chega e se encontra com ela, ela começa a argumentar várias coisas. E nos argumentos dela, ela começa a colocar o que ela tem de conhecimento. E ela fala, olha, vocês dizem que o monte onde se adora é lá em Jerusalém, mas aqui nós dizemos que é esse monte. E aí Jesus mostra que isso não é importante. É interessante que quando ela fala isso, ou seja, quando ela fala para Jesus, que o monte a ser adorado era aquele, talvez não Jerusalém, era logo em seguida que ela descobriu que ele era profeta. Ou seja, mesmo descobrindo que ele era profeta, ela continua argumentando com o profeta.
Ela esperava um profeta naturalmente judeu, alguém que tinha as características de um profeta da época, ou dos anos passados, das histórias que ela tinha ouvido. Quando Jesus se encontra com ela, pelo poder do Espírito, aí sim, Deus muda a vida dela, quando ela compreende a palavra que o Espírito Santo deu para Jesus. E essa cultura, uma cultura que as pessoas ficam se perguntando, de quem é a culpa? Eu imagino que ela se sentia culpada, com certeza. Porque quando ela descobre que ele é profeta, não tem como esconder a verdade. E ela mostra isso. E eu pensando e meditando sobre isso, cheguei à seguinte conclusão: muitas pessoas se sentem culpadas. Muitas pessoas se sentem em débito, em dívida. Porque erraram, ou porque não conseguiram fazer algo, ou porque não deu certo alguma coisa, alguma circunstância, ou alguns acontecimentos trágicos. E muitas pessoas ficam se culpando, como era a cultura da época. Quem pecou, esse ou seus pais? E assim como ela também fez isso. Mas é interessante que Jesus em nenhum momento condenou-a. Ou seja, quando Jesus Cristo vem, por isso nós estamos no Natal falando sobre isso, quando Jesus Cristo vem para a terra, Ele não vem condenar os homens. Quando Jesus Cristo vem para a terra, Ele traz o amor de Deus. Quando Ele vem e nos encontra, Ele não traz condenação, Ele traz amor, Ele traz cura, Ele traz vida, Ele traz direção, Ele traz a graça de Deus. E quando isso acontece, o nosso coração tem paz. Ou seja, a única paz que nós precisamos, ou onde nós podemos encontrar a paz de Deus, é somente em Cristo. Ninguém consegue se livrar de culpa, de dor, de peso, a não ser em Cristo. Cristo é a nossa paz. Eu falo isso porque eu penso que uma pessoa que se sente culpada, ou uma pessoa que carrega culpa, ela age de acordo com essa culpa, ela age de acordo com o mérito. E essa é a grande crise da época, as pessoas viviam pelo mérito, principalmente aqueles que esperavam Jesus, que eram os fariseus. E eles andavam em mérito porque eles achavam que fazendo alguma coisa, eles teriam a aprovação de Deus. E nós vemos que muitas vezes hoje, muitas pessoas andam assim na igreja, em cima do mérito, ou da meritocracia, achando que se fizer algo de bom, Deus vai amá-la mais, ou Deus vai dar a paz que ela tanto quer. E muitas pessoas fazem isso por compensação. Jesus trouxe a vida. Jesus trouxe a restauração e o perdão. Quando a mulher adúltera é pega, eles levam a mulher adúltera para Jesus. E Jesus fala uma frase só: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um texto muito conhecido. Você sabe da história, cada um foi largando as suas pedras, até que não sobrou ninguém. Quando não sobrou ninguém, Jesus vira para ela e fala: ninguém está aqui para te condenar, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Olha só, se tem uma pessoa que poderia condená-la, era Jesus. Aliás, só Jesus, porque Jesus era santo, sem pecado, perfeito. E ele fala: eu também não te condeno. Essa é a cultura do cristianismo. Essa é a cultura que Jesus vem e traz e confronta a samaritana, porque ela se sentia com certeza culpada, ela se sentia com certeza fora do padrão do mundo, fora dos padrões que vivia-se na época, mas Jesus vem e traz uma vida que tira a culpa, que mostra que Deus não está preocupado com quem fez ou quem não fez. Deus quer te trazer vida, e a partir desse ponto, que Deus traz vida, que Deus aparece para ela e muda a vida dela, acabou. Não importa de quem é a culpa, não importa mais o que acontece, porque quando estamos em Cristo, a nossa vida é dele. Tem alguma coisa que você talvez possa pensar no seu coração, de algo que não deu certo, ou de algo que você fez que não devia, ou de coisas que aconteceram que você pensa, talvez eu pudesse evitar? Muitas pessoas esfriam na oração, ou esfriam na palavra, esfriam com o Espírito Santo, porque elas se sentem culpadas, e isso não vem de Deus, isso vem do diabo. Toda e qualquer culpa, toda e qualquer condenação não vem de Deus. O Senhor não nos condena,
O Senhor, quando nos visita, Ele traz vida, Ele traz graça, Ele traz paz. E nós também temos que fazer a mesma coisa quando nós nos encontramos com as pessoas ao qual Deus nos envia. Você crê que Deus vai te enviar para muita gente? De verdade, eu creio. Deus vai enviar você para muitas pessoas. Pessoas que você nem imagina, no ônibus, no trânsito, no colégio, no trabalho, no meio da rua. Deus vai te enviar para essas pessoas. Você crê nisso? Tenha fé que isso vai acontecer. E não se preocupe. E quando acontecer isso, você vai falar aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Nós estamos perto do ano profético, né? 2023 será o ano profético. E eu sei que nós estamos trabalhando muito nisso, de sermos usados por Deus. Rinene, eis-me aqui, Senhor, para isso. Mas eu quero deixar claro que a nossa cultura não é de condenação, porque quando a gente muitas vezes se encontra com algumas pessoas, no natural, nós já pensamos, de quem é a culpa? Pergunta para o seu vizinho aí, de quem é a culpa? Algumas coisas que você pode estar sofrendo, você pode se perguntar, de quem é a culpa? E isso, muitas vezes é natural, é da cultura humana, achar quem é o culpado, ou achar o porquê das coisas, e esquece da graça de Deus. Interessante que quando nós vivemos pelo mérito, nós muitas vezes usamos máscaras. Quando vivemos pelos méritos, andamos muitas vezes com coisas escondidas. Quando andamos pelo mérito, ou se sentindo culpados, ou se sentindo devedores, no sentido de com Deus, né? Muitas vezes as pessoas se afastam de Deus, se isolam. Percebe que muitas pessoas desprezam o culto, muitas pessoas desprezam o seu tempo devocional, muitas pessoas desprezam aquele tempo que ele tem que estar com o Senhor, por causa que elas se sentem culpadas, ou imerecedoras, ou até mesmo injustas. Mas quando Jesus aparece para a samaritana, eu imagino que para muita gente, talvez aquela mulher era a pior mulher da cidade. E Jesus aparece exatamente para quem? Para ela. O que ele aponta? Os homens sem Deus não acertam o alvo. Nós, sem o Espírito Santo, não podemos acertar o alvo. Nós, sem o Espírito Santo, não podemos viver. Não podemos discernir, não podemos fazer a obra de Deus. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus disse isso. No verso 20, vamos voltar lá em João 4. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Olha que forte isso, ele fala para ela: vocês adoram o que não conheceis. É interessante que quando Jesus fala isso para ela, imagino que desmonta os argumentos dela, porque ela realmente achava que era naquele monte de Samaria que se adorava ao Senhor. Mas Jesus fala: vocês adoram o que não conheceis. Nós tivemos a vinda de Cristo há quase 2000 anos atrás, porque nós não conhecíamos a Deus. O mundo não conhece a Deus. A Bíblia claramente mostra isso. O mundo não conhece a Deus. Mas Jesus Cristo vem e nos escolhe. A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Você foi escolhido por Ele. Você foi selecionado, escolhido, chamado para Ele, por Ele, vivendo daquilo que Ele nos dá, que Ele nos sustenta. Isso tem que quebrar a nossa independência. Essa cultura de achar que as coisas é por mérito, é por fazer, isso nos afasta da graça de Deus. Ela se sentia indigna, mas depois da conversa com Jesus, ela vai para a cidade. Chega na cidade, ela começa a falar com várias pessoas. E é interessante que mesmo sendo uma mulher teologicamente desprezada, as pessoas vêm, ouvem ela e vêm até Jesus. E descobrem quem é Jesus. E pedem para Jesus ficar mais 2 dias.
Eu penso que Deus vai usar a nossa vida exatamente dessa maneira. Nós vamos falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas vão querer que Jesus fique na vida delas. Eu creio que nós seremos levados a muitas pessoas que nós não podemos olhar para essa cultura do mundo. Mas essa pessoa não merece, essa pessoa tem muito pecado, essa pessoa realmente tem problemas sérios, essa pessoa Deus não vai chamar. Isso é um engano do inferno. Deus escolheu a mulher que talvez ninguém escolheria, para mostrar para a gente que nós somos do mesmo jeito. Só fomos escolhidos, guarda isso, só fomos escolhidos por causa da graça. Se algum dia tiver qualquer pensamento no seu coração, na sua mente, de que Deus escolheu você porque você tem alguma coisa boa em você, joga isso fora, expulsa na hora que é demônio. Deus nos escolheu por causa do seu amor e por causa da sua graça. E não importa em que situação nós estávamos, com certeza éramos totalmente imerecedores do seu amor. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, quando nós chegarmos em outros lugares, quando chegarmos para falar com as pessoas, nós temos que sempre nos lembrar da samaritana. Jesus não condenou a samaritana, nem a mulher adúltera. Nós não podemos condenar ninguém, nem a nós mesmos, porque muitas vezes algumas pessoas ficam se autocondenando, pensando assim, eu fiz muita bobagem, então não mereço as coisas, ou às vezes não tenho fé para conseguir as coisas em cima daquilo do mérito delas. Muitas pessoas andam em cima de justificativas, de culpa, de meritocracia, querendo compensar a Deus. O que podemos fazer para Ele? Que Ele já não saiba. A nossa vida já é dele. Aliás, muitas pessoas ficam nessa crise porque elas ficam preocupadas em fazer, em realizar, sendo que nossa vida só é dele. A nossa vida é fazer a vontade dele. Qualquer dia da nossa vida em que nós não fazemos a vontade de Deus é um dia perdido, é um dia jogado fora. Porque a nossa vida só é vida quando fazemos a vontade de Deus. Isso está nos versículos que os discípulos depois chegaram. Vamos lá. Quero caminhar para isso. Verso 32. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu imagino que comida fala de coisas corriqueiras. Quem comeu 3 vezes hoje? Olha, pouca gente comeu 3 vezes hoje. Quem comeu 2 vezes hoje? Aí vai todo mundo levantar a mão, né? Café da manhã, almoço, pelo menos isso. Alguns comeram 4 vezes, né? Café da tarde e tal. Mas vamos deixar para lá, né? Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Meu irmão, qual que é a nossa comida? Exatamente a mesma. Fala para o seu vizinho: a sua comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Você crê nisso? A nossa vida precisa estar rendida a Ele. A nossa vida precisa estar focada nele. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós entraremos num ano de muita colheita, de muita gente recebendo palavras, verdades. Nós vamos levar o céu para essas pessoas. Você crê nisso? E quando você for falar com essas pessoas, guarda isso. Não pode ter condenação. Por quê? Porque Jesus não é de condenar. Quem condena é o diabo. Às vezes a gente encontra algumas circunstâncias tão difíceis. Não é verdade? Algumas situações são tão difíceis. E nós olhamos... E às vezes no natural, a primeira coisa que nós pensamos é: de quem é a culpa? O que a pessoa fez para estar assim? Ou quem fez isso para isso acontecer? E isso não vem de Deus. Isso não vem do Espírito. Esse encontro de Jesus com a samaritana mostra que não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa é, o que importa é que Jesus chegou. Não importa que o homem estava longe, não importa que o homem estava perdido, porque nós estávamos que nem eles, né, perdidos.
O que importa é que Jesus veio e teve um encontro conosco, e terá um encontro com muitas pessoas através da gente. Eu creio nisso em nome de Jesus. Diga a você mesmo sempre: eis-me aqui, Senhor, Rinene, eu quero fazer a tua vontade, eu quero comer essa comida, de fazer o que Deus quer para nós. Deus tem planos, e os planos dele nunca serão frustrados. Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a justiça de Deus. Contra essa cultura de meritocracia, contra essa cultura de quem é a culpa, de quem a pessoa tem medo de fazer as coisas, vem a cultura da justiça. Jesus é a nossa justiça. Jesus pagou o preço do pecado, de todos os pecados, na cruz do Calvário. O nascimento dele nesse mundo é a marca do amor de Deus, que concluiu-se na cruz, porque foi uma morte injusta. Ele morreu pelos nossos pecados. O que você fez, que você deveria levar a culpa, ele levou. Sobre ele caiu a maldição no madeiro. Sobre ele caiu a mentira, o engodo, o enrosco, a dívida caiu sobre Cristo. E ele fez isso por amor, não é por mérito de ninguém. Quando você for falar com as pessoas, lembre-se sempre disso: do amor que você recebeu, é o amor que você vai entregar. Quando você encontrar pessoas no seu caminho, não pense em você, pense nelas. Pergunte ao Senhor: qual é a palavra que o Senhor quer dar para ela? Tem alguma direção específica? Se for o caso, peça para o Senhor: Senhor, você quer que eu ore sobre alguém ou por alguém? Talvez Deus te dê pessoas específicas para você estar orando por um tempo. E quando você orar por ela por esse tempo, você vai receber palavras. Talvez você receba discernimento, palavras de conhecimento ou de sabedoria. E você vai ter encontros com essa pessoa em que você vai estar pronto para falar as coisas do céu para ela, a história do céu para ela. E com certeza isso vai mudar o mundo, vai mudar as pessoas. Eu quero dizer uma coisa importante sobre isso. Nós estamos num tempo de muito conhecimento, internet explodindo conhecimento para tudo quanto é lado, inclusive bíblico. Mas tem tanta sujeira, tem tanta coisa misturada com humanismo, hedonismo, tem tanta coisa misturada, até pessoas cristãs falando tanta baboseira, porque as pessoas pegam os textos bíblicos e misturam e bagunçam, porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu penso que hoje, nos dias de hoje, é muito vital e importante você conhecer a palavra de Deus, para que você não seja enganado pelas culturas e pelo conhecimento que você vê hoje no mundo, que vai contra Cristo, onde muitas pessoas pegam até a Bíblia para mudar, alterar ela para o bel prazer, ou para a vontade delas. Isso está muito forte hoje. Muitos pastores, renomados inclusive, falando muitas bobagens. Eu penso que conhecimento, ele é bom a uma medida, até pequena, mas o que realmente precisamos é da vida do Espírito, é da direção do Espírito, é sermos cheios do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito, nós vamos levar o amor de Deus. Quando somos cheios de conhecimento, a gente acaba levando condenação. É assim que funciona? Não é assim que funciona, está escrito desse jeito, eu acho isso, eu acho aquilo. Não importa o que nós achamos, o que importa é o que Deus diz. O que importa é a palavra de Deus, dizendo para aquela pessoa que ela é amada, que ela é escolhida, que Deus não trouxe condenação para ela, Deus trouxe vida, e vida em abundância. Nós somos os mensageiros, nós somos aqueles que têm o ministério da reconciliação, nós somos os embaixadores de Cristo. A Bíblia chama a gente de embaixadores do reino dos céus. O que faz o embaixador? Onde ele chega, ele traz o céu junto. O embaixador do reino, ele vai em algum lugar, ele está levando o reino com ele. E quando ele abre a boca, não sai conhecimento humano, não sai conhecimento desse mundo, sai vida de Deus, sai direção do Espírito, sai graça, sai cura, sai profecia, sai bênção. Onde você chegar, você vai mudar o ambiente, porque Deus está com você, você está carregando a presença do Espírito Santo, está levando o reino de Deus, e é um reino que não vai trazer condenação. Qualquer pessoa que você orar, você vai lembrar disso. Deus não trouxe condenação, Deus trouxe vida,
justiça. E a justiça remove a culpa que ela sente. Muitas pessoas se sentem culpadas porque não absorveram, não vestiram a justiça de Deus. A justiça de Deus tira a culpa, tira o medo. A justiça de Deus traz a paz, restaura a dignidade dela. Você vê uma mulher totalmente desprezada, se encontra com Jesus, ela e a cidade inteira é transformada, porque Jesus chegou lá. Assim como nós também tivemos um Natal, Jesus chegou para nós, e mudou a nossa história, e mudou a nossa vida. Cuidado que muitas vezes ficamos focados, por assim dizer, ou distraídos em coisas que não precisam de foco. Quando nós somos chamados de filhos da luz, nós somos chamados de luz do mundo, sal da terra. Às vezes você pensa assim, mas talvez eu não tenho esse chamado, talvez eu não sei falar, talvez eu não sei como é que é isso, talvez eu preciso fazer uns cursos, ou muitos cursos, talvez eu preciso conhecer muita coisa, preciso ter muita coisa. Meu irmão, nós só precisamos nos render a Deus. Ele vai usar a gente onde a gente nem espera. Quando você tem o espírito apercebido ou sensível à direção de Deus, é o suficiente para você falar o que precisa falar. É o suficiente para você levar o reino aonde Deus te enviar. Saiba que onde você trabalha, Deus te colocou lá. Amém? A sua vida não é sua, a sua vida é dele. Onde você trabalha, onde você estuda, o que você faz, Deus está com você, guiando você. Eu gosto de um texto muito bom em Daniel capítulo 5, que Daniel vai falar com Belsassar, filho de Nabucodonosor. E quando Daniel fala com ele, né, quando aparece lá o dedo de Deus escrito na parede, Daniel vai dar a interpretação e ele fala: você e todo o seu reino está na mão de Deus. Aí eu fico pensando, um homem que não temia Deus, era um rei doido, xarope, tanto é que morreu no dia, e todo o reino dele está na mão de Deus. Imagina nós que somos filhos, nós que somos chamados para levar o reino para as pessoas. Da nossa boca não pode sair condenação, da nossa boca não pode sair culpa, da nossa boca vai sair vida, da nossa boca vai sair cura, da nossa boca vai sair fé, da nossa boca vai sair visão, da nossa boca vai sair direção de Deus, da nossa boca vai sair graça, e vai sair amor em nome de Jesus, e vai transformar as pessoas, com a cultura correta, fazendo a vontade de Deus. Seremos instrumentos de vida. Eu penso que nesse tempo, é um tempo que nós temos que vigiar. Cuidado com rede social, cuidado com muito conhecimento humano, porque isso pode confundir você. Tenha conhecimento da verdade, tenha intimidade com o Espírito, seja cheio do Espírito, e você vai ser Natal para muitas pessoas. Porque quando você chegar com elas, vai ser um encontro como aconteceu aqui, Jesus Samaritana. Você não vai levar condenação, você vai levar os céus para ela, você vai levar Jesus, e mais uma pessoa vai ter Jesus nascido no coração dela, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por isso. Fique de pé junto comigo, quero orar por isso. Creio que nesse tempo é um tempo de levarmos Jesus para muita gente. Tempo que nós vamos fazer muitas pessoas se encontrar com Ele. Por isso nós temos que ter essa cultura, não de condenação, nem de medo, nem de culpa, mas uma cultura de vida, uma cultura de graça. Eu quero pedir para que você também peça isso ao Senhor hoje. Peça para o Senhor que Ele use você, que assim como você teve encontro com Ele, que você também possa levá-lo para muita gente. Você pode fazer isso? Sem medo, sem receio, ou sem meritocracia. Se Deus te enviar para algumas pessoas, você não precisa ficar preocupado o que falar, porque na hora que você estiver lá, Deus vai te dar a palavra certa. Você crê nisso? Deus vai falar contigo, Deus vai te mostrar a palavra, Deus vai te mostrar as frases corretas, Deus vai te levar para as pessoas certas, para você falar aquilo que ela precisa ouvir, e elas serão transformadas, eu creio nisso, e a glória será sempre dele. Amém? Pai, nessa noite, mais uma vez, nós estamos na tua presença, rendidos a ti e a tua verdade, e queremos tanto, Pai, corresponder e cooperar contigo.
com os teus planos, com os teus propósitos. E eu peço, Pai, nessa noite 2 coisas. Primeiro, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor fale com cada um de nós, colocando a tua verdade em nosso coração, porque eu penso que muitas pessoas ainda sentem culpa de coisas que aconteceram, de coisas que fizeram. Eu sei que isso é um engano, é uma mentira, que quando o Senhor nos chamou, o Senhor nos restaurou, nos redimiu, nos trouxe para perto, não por mérito nosso, mas por causa do teu amor, da tua vida, da tua graça e da tua paz. E eu declaro sobre esses corações que seja agora a tua paz, que seja agora, Pai, a revelação da tua justiça, removendo a culpa, removendo o medo, porque nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Ti, Pai, e na força do Teu poder. Pai, visita esses corações, toca esses corações que se sentem culpados, ou que têm medo, ou que pensam, ó Pai, em mérito. Que o Senhor seja, Pai, a vida deles nesse momento. Que o Senhor seja, Pai, a verdade nesse momento no coração delas, para que elas possam, Pai, ter a revelação do Teu amor, a revelação da Tua graça e a revelação do Teu sacrifício na cruz, que pagou todo o preço do pecado. Aleluia. Pai, eu também oro nessa noite por aqueles, ó Pai, que querem ser usados por Ti. Senhor Deus, usa a nossa vida. Pai, estamos aqui mais uma vez dizendo, Rinene, nós estamos aqui para sermos luz, para sermos usados por Ti. Pai, envia-nos às pessoas certas, que precisam da Tua palavra. Pai, usa a nossa vida, para levarmos o Teu reino, para levarmos as palavras do céu para elas. Que possamos andar, ó Pai, descansados em Ti, rendidos ao Teu Espírito. Pai, enche-nos de Ti, enche-nos, Espírito Santo, de Ti. Enche-nos para que possamos, ó Pai, transbordar o Teu amor, a Tua verdade e a Tua graça para as pessoas. Que possamos ficar atentos, apercebidos, onde nós estivermos, do Teu Espírito, para ouvirmos a Tua voz, para falarmos para as pessoas que o Senhor escolher a Tua verdade, para falarmos para as pessoas que o Senhor escolher a Tua paz, a Tua vida, a Tua cura. Usa a nossa vida, Pai. Como é bom comermos a mesma comida que Jesus tinha, fazer a Tua vontade e realizar a Tua obra. Que seja assim, Pai, sobre cada um nessa noite, que possamos comer a mesma comida que Jesus comia, fazer a Tua vontade e realizar a Tua obra. Em todos hoje aqui, em nome de Jesus, seja assim. Amém e amém.